Certo, vamos mergulhar direto nisso. A nossa análise de hoje é uma exploração de um texto antigo bem curtinho, mas que, olha, é absurdamente fascinante e rico em detalhes mecânicos e sociais. O texto lá de Gênesis capítulo 29, versículos 1 a 8, descreve exatamente o momento em que Jacó chega à terra dos filhos do Oriente. E assim, à primeira vista pode parecer só o relato de uma parada qualquer para descanso no meio de uma viagem, né? Mas quando a gente começa a analisar as palavras exatas e a estrutura da cena que a fonte apresenta, a gente descobre um ecossistema super complexo de regras, rotinas e até um verdadeiro choque de lógicas. E por que isso importa tanto? Porque reflete temas universais. É sobre gestão de recursos, sobre aquele conflito eterno entre o contrato social de uma comunidade e a lógica utilitária de um indivíduo. Então a nossa ideia aqui é desconstruir e entender exatamente o que estava acontecendo naquele poço em Harã. Vamos imaginar a cena juntos. O versículo 2 pinta uma imagem sensorial imediata e fortíssima. O cenário é um campo aberto, provavelmente bem desolado, e bem no centro dele, a fonte de vida. Mas repara nos detalhes, não tem movimento nenhum, zero. Os 3 rebanhos de ovelhas estão lá apenas deitados junto a ele. A água está ali, os animais que precisam desesperadamente da água também estão ali, mas a ação está completamente paralisada. E o motivo de tudo isso estar parado é o foco central da nossa cena. Uma grande pedra. O texto não fala que era uma tampinha qualquer, não. Faz questão de enfatizar. Era uma grande pedra cobrindo a boca do poço. Literalmente um obstáculo físico imponente bloqueando o recurso mais essencial para a sobrevivência daqueles rebanhos. E isso traz a gente direto para este mistério fundamental. Por que criar uma barreira tão gigantesca para a água? Por que os pastores simplesmente deixam as ovelhas deitadas ali, morrendo de sede, em vez de dar de beber a elas logo de uma vez? É um quebra-cabeça intrigante sobre a mecânica pastoral daquela época. Porque olha só, a presença dessa pedra não é um acidente, não é o acaso. É um sistema totalmente intencional. E entender o motivo dessa espera toda é a grande chave para decifrar a interação que vai acontecer em seguida. Parte 1. A chegada a Harã. Bom, o texto começa informando que Jacó pôs-se a pé para a terra do Oriente. Ele é o elemento estranho aqui, sabe? O forasteiro, o cara que acabou de chegar numa terra nova depois de uma longa jornada. Então a gente acaba observando os costumes locais junto com ele. E o que ancora esse espaço físico de um jeito muito claro é o número 3. O relato destaca especificamente que havia 3 rebanhos deitados. Não um, não 2, mas 3 grupos completamente distintos aguardando. Isso estabelece visualmente que o poço é um ponto de encontro, um local puramente comunitário. Aqueles 3 rebanhos representam pastores diferentes que já chegaram, mas que coletivamente estão submetidos a essa mesma inatividade. Eles estão num compasso de espera. Parte 2. A mecânica do poço. O versículo 3 não deixa espaço nenhum para o improviso. O poço operava num cronograma comunitário mega rigoroso. Tinha uma sequência operacional de 4 passos que era basicamente imutável. Primeiro, era obrigatório ajuntar ali todos os rebanhos. Só então, como o segundo passo, eles removiam a pedra de sobre a boca do poço. O terceiro passo era a ação principal, finalmente. Davam de beber às ovelhas. E para fechar, o ciclo precisava ser concluído com o mesmo rigor. Tornavam a pôr a pedra sobre a boca do poço, no seu lugar. É uma rotina quase rítmica no texto original. Deixa muito claro que nenhum passo, em hipótese alguma, podia ser pulado ou feito fora de ordem. Então, o pulo do gato é este aqui, a exigência de que todos estivessem presentes. Aquela grande pedra que a gente mencionou não era pesada por um mero acidente geológico. O peso dela servia como um sistema de segurança e de regulação. Como a pedra era grande demais para ser movida por um pastor só ou por um grupinho, a própria física do negócio exigia um esforço comunitário. Ninguém podia trapacear, ninguém podia passar na frente e pegar água antes dos outros. A pedra simplesmente forçava a união e a igualdade no acesso ao poço, obrigando que os 3 rebanhos que já estavam lá esperassem pacientemente pelos outros. Parte 3. Em busca de Labão. Depois de ficar observando toda essa inércia, a atitude do Jacó muda. Ele parte para uma investigação superestruturada. Ele decide interagir, e a gente consegue notar a cadência exata do interrogatório. Ele faz perguntas em sequência, bem precisas, e os pastores respondem com o mínimo de palavras que conseguem. Jacó pergunta: "Meus irmãos, de onde vocês são?" Eles dizem: "Somos de Harã." Aí ele emenda: "Conhecem a Labão, filho de Naor?" A resposta é seca: "Conhecemos." Ele pressiona um pouquinho mais: "Ele está bem?" E a resposta é simples: "Está bem." É fascinante ver como ele vai extraindo informação passo a passo. Primeiro a geografia, depois se conhecem a pessoa e, por último, como essa pessoa está. Mas aí, lá no finalzinho do versículo 6, tem uma reviravolta muito sutil. Depois de todas aquelas respostas curtas, os pastores soltam, assim, casualmente, uma informação monumental.
Eles dizem que não só o Labão está bem, mas a própria filha dele, a Raquel, está a caminho naquele exato momento trazendo as ovelhas. Essa única frase vira o jogo e altera toda a trajetória da jornada de Jacó. O alvo dessa viagem imensa que ele fez está literalmente caminhando na direção do mesmo poço onde ele está parado. Parte 4. O impasse da pedra. Com a notícia de que a Raquel está se aproximando, a urgência bate forte. E isso cria um contraste gigantesco entre a lógica proativa do forasteiro e a lei inflexível do local. De um lado, a gente tem o Jacó com uma lógica puramente utilitária e focada em aproveitar a luz do dia. Ele olha para o sol rachando lá no alto e fala basicamente: gente, ainda é muito dia, não é hora de recolher o gado. Dá de beber para essas ovelhas e vão pastar. Para ele, ficar parado ali é um desperdício absurdo de tempo útil. Mas do outro lado, a gente tem a regra dos pastores, a tradição do poço, que é absoluta. A resposta deles é taxativa: não podemos. E perceba, não é que eles não queiram, eles estão impedidos, física e legalmente, de agir até que todo mundo chegue para lidar com a grande pedra. E essa interação deixa a gente com uma cena incrivelmente carregada de tensão. É um impasse silencioso bem no meio daquele campo. De um lado, a energia inquieta do forasteiro tentando otimizar o tempo. Do outro, a regra inabalável e a pedra gigantesca bloqueando a água. Toda a atividade está suspensa. Tudo depende única e exclusivamente da chegada dos rebanhos que faltam para que o ciclo coletivo possa finalmente ser ativado e a pedra seja tirada do caminho. O que nos leva à nossa reflexão final. A gente sabe que a Raquel e as ovelhas dela estão quase chegando. A gente sabe que a pedra exige força e união para ser movida. E que a chegada do último rebanho é o gatilho que falta. Então, como exatamente essa chegada vai impactar essa dinâmica super rígida? Essa tensão entre a regra local e a atitude do forasteiro deixa um gancho maravilhoso no texto. É o tipo de coisa que convida a gente a pensar o que vai acontecer a partir do momento em que a Raquel finalmente pisar naquele campo. Fica aí uma baita reflexão e o convite para continuar explorando as riquezas fantásticas e narrativas antigas como esta. Até a próxima!